E aí, pessoal? E vamos começar o livro 12 da Roda do Tempo, a aproximação da tempestade. Aqui acho que não tem aí a nota de quem traduziu, não sei se foi o mesmo Paulo Silas que traduziu as outras, mas se for, vamos deixar aí o nosso muito obrigado para ele e bora avançar para mais uma leitura. Corvos e corvos, ratos, névoas e nuvens, insetos e corrupção, eventos estranhos e ocorrências estranhas, o ordinário, distorcido e estranho. Maravilhas. Os mortos estão começando a andar e alguns os veem. Outros não, mas cada vez mais todos nós tememos a noite. Esses têm sido os nossos dias. Eles chovem sobre nós sobre um céu morto, esmagando-nos com sua fúria, até que, como um só, imploramos que comece. Diário de um erudito desconhecido. Entrada para o Festival de Freia, ano 1000 da Nova Era. Prólogo. O que a tempestade significa? Reinaldo Fanwar estava sentado em sua varanda, aquecendo a robusta cadeira de carvalho negro feita para ele por seu neto 2 anos antes. Ele olhou para o norte, nas nuvens pretas e prateadas. Ele nunca tinha visto algo parecido antes. Elas cobriam todo o horizonte ao norte, no alto do céu. Elas não eram cinzas. Elas eram pretas e prateadas. Nuvens escuras e estrondosas, tão escuras quanto um porão à meia-noite. Com uma impressionante luz prateada quebrando entre eles, relâmpagos que não emitiam nenhum som. O ar estava denso, cheio de cheiros de poeira e sujeira, de folhas secas e chuvas que se recusavam a cair. A primavera havia chegado e, no entanto, suas colheitas não cresceram. Nenhum broto ousara furar a terra. Levantou-se lentamente da cadeira, a madeira rangendo, a cadeira balançando suavemente atrás dele, e caminhou até a beirada da varanda. Ele mastigou seu cachimbo, embora o fogo tivesse apagado. Ele não se deu ao trabalho de reacendê-lo. Essas nuvens o paralisaram. Elas eram tão negras, como a fumaça de um incêndio florestal, só que nenhuma fumaça jamais subia tão alto no ar. E o que fazer com nuvens prateadas? Protuberantes entre os pretos, como lugares onde o aço polido brilhava através do metal incrustado de fuligem. Ele esfregou o queixo, olhando para o quintal. Uma pequena cerca caiada continha um pedaço de grama e arbustos. Os arbustos estavam mortos agora, todos eles. Não durou até aquele inverno. Ele precisaria retirá-los. E a grama? Bem, a grama ainda era apenas palha de inverno. Nem mesmo as ervas daninhas brotaram. Um estrondo de trovão o sacudiu. Puro, agudo, como uma enorme batida de metal contra metal. Ele sacudiu as janelas da casa, sacudiu as tábuas da varanda, pareceu fazer vibrar os seus próprios ossos. Ele saltou para trás. Esse ataque era próximo, talvez em sua propriedade. Ele ansiava por ir inspecionar os danos. Um raio de fogo poderia destruir um homem, queimá-lo e expulsá-lo de sua terra. Aqui nas terras fronteiriças, muitas coisas eram iscas involuntárias. Grama seca, telhas secas, sementes secas. Mas as nuvens ainda estavam distantes. Essa não poderia ter sido em sua propriedade. As nuvens negras e prateadas rolavam e ferviam, alimentando-se e consumindo-se. Ele fechou os olhos, acalmando-se e respirando fundo. Teria ele imaginado o trovão? Eles estavam saindo do la... Ele estava saindo do lado, como Gaffin sempre brincava? Ele abriu os olhos. E as nuvens estavam bem ali, acima de sua casa.
Era como se tivesse enrolado para frente de repente, com a intenção de atacar enquanto seu olhar estava desviado. Elas dominavam o céu agora, varrendo distante em qualquer direção, maciças e opressoras. Ele quase podia sentir o peso delas pressionando o ar ao seu redor. Ele respirou pesadamente com a umidade repentina e sua testa formigou com suor. Aquelas nuvens se agitaram, nuvens pretas e prateadas tremendo com rajadas brancas. De repente, elas fervilhavam para baixo como a nuvem de um funil de tornado vindo para ele. Ele gritou, levantando a mão como um homem faria diante de uma luz poderosamente brilhante. E essa escuridão, aquela escuridão infinita e sufocante. Isso o levaria, ele sabia. E então as nuvens se foram. Seu cachimbo atingiu as tábuas do piso da varanda, estalando suavemente, lançando tabaco queimado em um borrifo pelos degraus. Ele não tinha percebido que tinha deixado escapar. Renaldi hesitou, olhando para o céu azul vazio, percebendo que estava se encolhendo por nada. As nuvens estavam novamente no horizonte, a cerca de 40 léguas de distância. Elas trovejaram suavemente. Pegou o cachimbo com a mão trêmula, manchada pela idade, bronzeada pelos anos passados ao sol. Apenas um truque da sua mente, Renaldi, ele disse a si mesmo. Você está saindo do lado. Com certeza, ovos são ovos. Ele estava no limite por causa das colheitas. Isso o deixou nervoso. Embora ele falasse palavras otimistas para os rapazes, isso não era natural. Algo já deveria ter brotado. Ele cultivou aquela terra por 40 anos. A cevada não demorava tanto para brotar. Ia queimá-la, mas não o fez. O que estava acontecendo no mundo nesses dias? Não se podia confiar nas plantas para brotar, e as nuvens não ficavam onde deveriam. Ele se forçou a se sentar na cadeira, as pernas tremendo. Envelhecendo estou, pensou. Ele trabalhou em uma fazenda em toda a sua vida. A fazenda nas terras da fronteira não era fácil, mas se você trabalhasse duro, poderia ter uma vida de sucesso enquanto cultivava colheitas fortes. Um homem tem tanta sorte quanto tem sementes no campo, seu pai sempre dizia. Bem, Renaldi era um dos fazendeiros mais bem-sucedidos da região. Ele tinha se saído bem o bastante para comprar as 2 fazendas ao lado da sua e podia levar 30 carroças para o mercado a cada outono. Ele agora tinha 6 bons homens trabalhando para ele, arando os campos, montando as cercas. Não que ele não tivesse que descer na lama todos os dias e mostrar a eles o que era uma boa agricultura. Você não pode deixar um pouco de sucesso arruiná-lo. Sim, ele trabalhou a terra. Viveu a terra, como seu pai sempre dizia. Ele entendia o tempo tão bem quanto um homem. Essas nuvens não eram naturais. Elas retumbaram suavemente, como um animal rosnando em uma noite escura, esperando. À espreita na floresta próxima. Ele saltou com outro estrondo de trovão que parecia muito próximo. Aquelas nuvens estariam a 40 léguas de distância. Foi isso que ele pensou? Pareciam estar a 10 léguas de distância, agora que os estudava. Não fique assim, ele resmungou para si mesmo. Sua própria voz soava bem para ele, real. Era bom ouvir algo diferente daquele estrondo e do rangido ocasional de persianas ao vento. Ele não deveria ouvir a Wayne lá dentro, preparando o jantar? Você está cansado, é isso. Cansado. Ele enfiou a mão no bolso do colete e tirou a bolsinha de tabaco. Um leve estrondo veio da direita. A princípio, ele presumiu que fosse o trovão. No entanto, esse estrondo era muito irritante, muito irregular. Isso não era um trovão. Foram rodas girando. Com certeza, uma grande carroça puxada por bois chegava ao topo de Mallards Hill, logo a leste. O próprio Renaldi dera um nome àquela colina,
Toda boa colina precisava de um nome. A estrada era Mallard Rose, Estrada de Mallard. Então, por que não nomear a colina também? Ele se inclinou para a frente de sua cadeira, ignorando intencionalmente aquelas nuvens, enquanto olhava para a carroça, tentando ver o rosto do motorista. Tulin, o ferreiro? O que ele estava fazendo, dirigindo uma carroça carregada a meio caminho dos céus? Ele deveria estar trabalhando no novo arado de Renaldi. Magro para um de seus ofícios, Tulin ainda era 2 vezes mais musculoso do que a maioria dos trabalhadores rurais. Ele tinha o cabelo escuro e a pele bronzeada de um Xenarano, e mantinha o rosto raspado à moda deles, mas não usava o topete. A família de Tulin pôde traçar suas raízes até os guerreiros da terra da fronteira, mas ele próprio era apenas um simples homem do campo como o resto deles. Ele dirigiu a ferraria em Oakwater, 5 milhas a leste. Renault havia jogado muitas pedras com o ferreiro durante as noites de inverno. Tolin estava progredindo. Ele não tinha tantos anos quanto Renault, mas os últimos invernos levaram Tolin a começar a falar em aposentadoria. Metalurgia não era um ofício para velhos. Claro, nem agricultura. Havia realmente algum comércio de velho? A carroça de Tolin aproximou-se ao longo da estrada de terra batida, aproximando-se do pátio cercado de branca de Renault. Ora, isso é estranho, pensou Renault. Atrás da carroça seguia uma fileira organizada de animais, 5 cabras e 2 vacas leiteiras. Caixotes de galinhas de penas pretas estavam amarrados do lado de fora da carroça, e a carroça em si estava cheia de móveis, sacos e barris. A filha mais nova de Tulin, Mirala, sentou-se no banco com ele, ao lado de sua esposa, uma mulher de cabelos dourados, 25 anos, esposa de Tulin. Mas Renaud ainda pensava em Galanha como aquela garota do sul. A família inteira estava na carroça levando seu melhor gado. Obviamente em movimento. Mas para onde? Visitar parentes, talvez? Ele e Tully não jogavam uma partida de pedras há. 3 semanas agora. Não há muito tempo para visitas com a chegada da primavera e o plantio apressado. Alguém precisaria consertar os arados e afiar as foices. Quem faria isso se a ferraria de Tully fechasse? Renaldo enfiou uma pitada de tabaco em seu cachimbo enquanto Tully estacionava a carroça ao lado do pátio de Renaldo. O ferreiro magro de cabelos grisalhos entregou as rédeas à filha e desceu da carroça, os pés lançando nuvens de poeira no ar quando ele atingiu o chão. Atrás dele, a tempestade distante ainda se formava. Tully abriu o portão da cerca e caminhou até a varanda. Ele parecia distraído. Renaud abriu a boca para cumprimentá-lo, mas Tully falou primeiro. Eu enterrei minha melhor bigorna no velho canteiro de morangos de Galanha, Renaud, disse o grande ferreiro. Você se lembra de onde fica, não é? Eu guardei meu melhor conjunto de ferramentas lá também. Eles estão bem lubrificados dentro do meu melhor baú, forrado para mantê-lo seco. Isso deve manter a ferrugem longe deles. Para pelo menos uma vez. Renaldi fechou a boca, segurando o cachimbo pela metade. Se Tully estava enterrando sua bigorna... Bem, isso significava que ele não planejava voltar por um tempo. Tully, o quê? Se eu não voltar, disse Tully olhando para o norte, você poderia desenterrar minhas coisas e cuidar delas? Vender para alguém que se importe, Renaud. Levei 20 anos para reunir essas ferramentas, você sabe. Mas Tulin, Renaud gaguejou. Onde você está indo? Tulin voltou-se para ele, apoiando um braço na grade da varanda, aqueles olhos castanhos solenes. Há uma tempestade chegando, disse ele. E então acho que tenho que ir para o norte. Tempestade? Perguntou Renaud. Aquela no horizonte, você quer dizer? Tulin, parece ruim. Queima meus ossos. Mas queima. Mas não adianta fugir dela. Já tivemos tempestades ruins antes. Não assim, velho amigo, disse Tulin.
Este não é o tipo de tempestade que você ignora. Tulin, perguntou Reinaldo. O que você está falando? Antes que ele pudesse responder, Galen gritou da caixa da carroça. Você contou a ele sobre as panelas? Ah, disse Tulin. Galen deu um polimento naquele jogo de panelas de fundo de cobre que sua mulher sempre gostou. Estão na mesa da cozinha, esperando a Wayne se ela quiser buscá-las. Com isso, Tulin acenou para Renaud e começou a caminhar de volta para o vagão. Renaud ficou sentado, estupefato. Tulin sempre era direto. Ele preferia dizer o que pensava e depois seguir em frente. Isso era parte do que Renaud gostava nele. Mas o ferreiro também conseguia passar por uma conversa como uma pedra rolando por um rebanho de ovelhas, deixando todos atordoados. Renaud se levantou, deixando o cachimbo na cadeira e seguindo Tulin até o pátio e até a carroça. O que-me, pensou Renaud, olhando para os lados, notando novamente a grama marrom e os arbustos mortos. Ele trabalhou duro naquele quintal. O ferreiro estava verificando as caixas de frango amarradas nas laterais de seu veículo. Renaud o alcançou, esticando a mão, mas Galanha o distraiu. Aqui, Renaud, disse ela da caixa da carroça. Pegue estes. Ela estendeu uma cesta de ovos, uma mecha de cabelo dourado saindo de seu coque. Renaud estendeu a mão para pegar a cesta. Dê isso para Wayne. Sei que você está sem galinhas por causa daquelas raposas no outono passado. Renaud pegou a cesta de ovos. Alguns eram brancos, alguns eram marrons. Sim. Mas onde você está indo, Galanha? Norte, meu amigo, disse Tulin. Ele passou, colocando a mão no ombro de Renaud. Haverá uma reunião do exército, imagino. Eles vão precisar de ferreiros. Por favor, disse Renaud, gesticulando com a cesta de ovos. Pelo menos demore alguns minutos. A Wayne acabou de colocar um pouco de pão, um daqueles pães grossos de mel que você gosta. Podemos discutir isso em um jogo de pedras. Tulin hesitou. É melhor estarmos em movimento, Galanha disse suavemente. Essa tempestade está chegando. Tulin assentiu e subiu na carroça. Você pode querer vir para o norte também, Renaud. Se quiser, traga tudo o que puder. Ele fez uma pausa. Você é bom o suficiente com as ferramentas que tem aqui para fazer alguns pequenos trabalhos em metal. Então pegue suas melhores foices e transforme-as em armas de haste. Suas 2 melhores foices. Agora, não saia economizando com qualquer coisa que seja a segunda ou a terceira melhor. Obtenha o seu melhor, porque é a arma que você vai usar. Renaud franziu a testa. Como você sabe que haverá um exército? Tulin, que o queime. Não sou um soldado. Tulin continuou como se não tivesse ouvido os comentários. Com uma arma de haste, você pode derrubar alguém de um cavalo e esfaqueá-lo. E pensando bem, talvez você possa pecar o terceiro melhor e fazer algumas espadas. O que eu sei sobre fazer uma espada? Ou sobre usar uma espada, por falar nisso? Você pode aprender, disse Tulin, virando-se para o norte. Todos serão necessários, Renaud. Todos. Eles estão vindo atrás de nós. Ele olhou para Renaud. Uma espada realmente não é tão difícil de fazer. Você pega uma lâmina de foice à direita. Então você encontra um pedaço de madeira para agir como um guarda, para evitar que a lâmina do inimigo deslize e corte sua mão. Na maioria das vezes, você estará apenas usando coisas que já possui. Renaud piscou. Ele parou de fazer perguntas, mas não conseguia parar de pensar nelas. Elas se amontoaram dentro de seu cérebro como gado, todos tentando abrir caminho através de um único portão. Traga todo o seu estoque, Renaud, disse Tulin. Você vai comê-los, ou seus homens vão comê-los, e você vai querer o leite. E se não comer, então haverá homens com quem você pode trocar por carne ou carneiro. A comida será escassa, com quem o que contudo estragando tanto e as provisões de inverno acabando. Traga tudo que você tem. Feijão seco, frutas secas, tudo.
Renaud recostou-se no portão de seu quintal. Ele se sentia fraco e flácido. Finalmente, ele forçou apenas uma pergunta. Por quê? Turing hesitou, então se afastou da carroça, colocando a mão no ombro de Renaud novamente. Desculpe ser tão abrupto. Eu... Bem, você sabe como eu sou com as palavras, Renaud. Não sei o que é essa tempestade, mas sei o que significa. Nunca empunhei uma espada, mas meu pai lutou na guerra dos Aiel. Sou um nascido na Terra das Fronteiras. E essa tempestade significa que o fim está chegando, Renaud. Precisamos estar lá quando ela chegar. Ele parou, então se virou e olhou para o norte, observando aquelas nuvens se formando como um lavrador observaria uma cobra venenosa que encontrou no meio do campo. A luz nos proteja, meu amigo. Precisamos estar lá. Com isso, ele tirou a mão e voltou para a carroça. Renaud observou se afastarem, colocando os bois em movimento, indo para o norte. Renaud observou por um longo tempo, sentindo-se entorpecido. Trovão distante estalou como o som de um chicote batendo contra as colinas. A porta da casa da fazenda abriu e fechou. Wayne veio até ele, cabelos grisalhos presos em um coque. Fazia anos que era dessa cor. Ela embranquecera cedo, e Renaud sempre gostara dessa cor. Prata, mais que cinza, como as nuvens. Aquele era Turing? Perguntou Wayne, observando a distante carroça levantar poeira. Uma única pena de galinha preta voou pela estrada. Sim. E ele não ficou nem para conversar? Renaud balançou a cabeça. Ah, mas Galenha mandou ovos. Ela pegou a cesta e começou a colocar os ovos no avental para carregá-los para dentro. Ela é tão querida. Deixe a cesta lá no chão. Tenho certeza de que ela vai mandar alguém buscá-la. Renaud apenas olhou para o norte. Renaud? Perguntou a Wayne. O que deu em você, seu toco velho? Ela poliu as panelas para você, disse ele. Aquelas com fundo de cobre. Estão na mesa da cozinha dela. Elas são suas, se você quiser. A Wayne calou-se. Então ele ouviu um som agudo de estalo e olhou por cima do ombro. Ela havia deixado o avental afrouxar e os ovos estavam escorregando, caindo no chão e rachando. Com uma voz muito calma, a Wayne perguntou. Ela disse mais alguma coisa? Ele coçou a cabeça, que não tinha muito cabelo para falar. Ela disse que a tempestade estava chegando e eles tinham que seguir para o norte. Tolin disse que deveríamos ir também. Eles ficaram parados por mais um momento. A Wayne levantou a ponta do avental, preservando a maior parte dos ovos. Ela não poupou um olhar para aqueles que haviam caído. Ela estava apenas olhando para o norte. Renaud se virou. A tempestade tinha saltado para a frente novamente e parecia ter ficado mais escuro de alguma forma. Acho que devemos ouvi-los, Renaud, disse a Wayne. Eu vou arrumar o que vamos precisar trazer conosco de casa. Você pode dar a volta por trás e reunir os homens? Eles disseram quanto tempo vão ficar fora? Não, disse ele. Eles nem mesmo disseram por quê. Só que precisamos ir para o norte por causa da tempestade. E que este é o fim. A Wayne respirou fundo. Bem, é só preparar os homens. Eu cuido da casa. Ela entrou apressada e Renaud se forçou a se afastar da tempestade. Contornou a casa e entrou no curral, reunindo os peões. Eles eram muitos fortes, bons homens, todos eles. Seus próprios filhos haviam buscado fortuna em outro lugar, mas seus 6 trabalhadores eram quase tão próximos dele quanto filhos. Merk, Favidan, Renin, Veshir e Adamadi se reuniram em volta. Ainda se sentindo atordoado, Renaud enviou 2 para recolher os animais, mais 2 para embalar os grãos e provisões que sobraram do inverno, e o último homem era buscar Guelene, que tinha ido à aldeia buscar novas sementes,
apenas no caso de plantio que estava ruim por causa de seus estoques. Os 5 homens se dispersaram. Renaud ficou parado no curral por um momento. Depois era até o celeiro. Depois foi até o celeiro para pegar sua forja leve e puxá-la para a luz do sol. Não era apenas uma bigorna, mas uma forja completa e compacta, feita para se mover. Ele a tinha em rolos. Você não poderia trabalhar em uma forja em um celeiro. Toda aquela poeira poderia pegar fogo. Poeira ou palha? Acho que é palha, hein? Ele levantou as alças, levando-o para a alcova ao lado do quintal, construída com bons tijolos onde ele poderia fazer pequenos reparos quando necessário. 1 hora depois, ele atiçou o fogo. Ele não era tão habilidoso quanto Turing, mas aprendera com o pai que ser capaz de manusear um pouco de sua própria forja fazia uma grande diferença. Às vezes, você não podia desperdiçar as horas que levaria para ir à cidade e voltar apenas para consertar uma dobradiça quebrada. As nuvens ainda estavam lá. Ele tentou não olhar para elas quando saiu da forja e se dirigiu para o celeiro. Essas nuvens eram como olhos, espiando por cima do ombro. Dentro do celeiro, a luz entrava pelas rachaduras na parede, caindo sobre a poeira e o feno. Ele mesmo construiu a estrutura cerca de 25 anos atrás. Ele continuou planejando substituir algumas daquelas tábuas empenadas, mas agora não haveria tempo. Sempre deixando para depois. Na parte de ferramentas, ele pegou sua terceira melhor foice, mas parou. Respirando fundo, ele pegou a melhor foice da parede. Ele voltou para a forja e derrubou o cabo da foice. Enquanto ele jogava a lenha para o lado, Vestir, o mais velho de seus lavradores, se aproximou, puxando um par de cabras. Quando Vestir viu a lâmina da foice na forja, sua expressão ficou sombria. Ele amarrou as cabras a um poste e trotou até Renaud, mas não disse nada. Como fazer uma arma no fogo? Turing dissera que eram boas para arrancar um homem de seu cavalo. Bem, ele teria que substituir o cabo por uma haste reta e mais longa de freixo. A extremidade flangeada da haste se estendia para além do calcanhar da lâmina, moldada em uma ponta de lança tosca e revestida com um pedaço de estanho para maior resistência. E então ele teria que aquecer a lâmina e bater com o dedo do pé na metade do caminho, fazendo um gancho que poderia puxar um homem de seu cavalo e talvez cortá-lo ao mesmo tempo. Ele deslizou a lâmina nas brasas para aquecê-la, então começou a amarrar o avental. Vestir ficou parado por mais ou menos um minuto, observando. Finalmente ele se aproximou, pegando Renaud pelo braço. Renaud, o que estamos fazendo? Renaud soltou o braço. Vamos para o norte. A tempestade está chegando e vamos para o norte. Estamos indo para o norte por causa de uma tempestade? É uma loucura. Era quase a mesma coisa que Renaud havia dito a Turing. Um trovão distante soou. Turing estava certo. As plantações, os céus, a comida estragando sem avisar. Mesmo antes de falar com Turing, Renaud já sabia. No fundo, ele sabia. Essa tempestade não passaria por cima e depois desapareceria. Tinha que ser confrontada. Vestir, disse Renaud, voltando-se para o trabalho. Você trabalha nesta fazenda há, o quê? 15 anos? Você é o primeiro homem que contratei. Como eu tratei você e sua família? Você me tratou bem, disse Vestir. Mas me queime, Renaud. Você nunca decidiu deixar a fazenda antes. Essas plantações vão murchar e virar pó se as deixarmos. Isso não é uma fazenda úmida do sul. Como podemos simplesmente ir embora? Por quê? Disse Renaud. Se não formos embora, não importa se plantamos ou não. Vestir franziu a testa. Filho, disse Renaud, fará o que eu disser e isso é tudo que teremos. Vá terminar de reunir o estoque. Vestir se afastou, mas fez o que lhe era dito. Ele era um bom homem, ainda que impetuoso.
Renault puxou a lâmina para fora do calor, o metal brilhando em branco. Ele colocou contra a pequena bigorna e começou a bater na parte nodosa onde o calcanhar encontrava a barba, achatando-a. O som de seu martelo no metal parecia mais alto do que deveria. Soou como um trovão retumbante e sons se misturaram, como se cada batida de seu martelo fosse em si um pedaço da tempestade. Enquanto trabalhava, os repiques pareciam formar palavras, como alguém resmungando na parte de trás de sua cabeça. A mesma frase repetidas vezes. A tempestade está chegando. A tempestade está chegando. Ele continuou batendo, mantendo o fio da foice, mas endireitando a lâmina e fazendo um gancho na ponta. Ele não sabia por quê, mas isso não importava. A tempestade estava chegando e ele tinha que estar pronto. Observando os soldados de pernas tortas amarrarem o corpo de Taneira enrolado no cobertor de uma cela, Falendre lutou contra o desejo de começar a chorar novamente, o desejo de vomitar. Ela era sênior e tinha que manter alguma compostura se esperava que as outras 4 Suldãs sobreviventes o fizessem. Ela tentou dizer a si mesma que tinha visto pior. Batalhas onde mais uma Suldã morreu, mais de uma Damani. E isso a trouxe muito para perto de pensar exatamente como Taneira e sua Mira encontraram suas mortes. Porém, sua mente se esquivou disso. Encolhida ao seu lado, Nancy choramingou enquanto Falendre acariciava a cabeça da Damani e tentava enviar sentimentos calmantes através do Adão. Muitas vezes isso parecia funcionar, mas não tão bem hoje. Suas próprias emoções estavam muito agitadas. Se ao menos ela pudesse esquecer que a Damani estava protegida e por quem? Pelo quê? Nancy chorou novamente. Você vai entregar a mensagem como eu instruí a você? Um homem disse atrás dela. Não, não é qualquer homem. O som de sua voz agitou a poça de ácido em sua barriga. Ela se forçou a se virar para encará-lo e se obrigou a encontrar aqueles olhos frios e duros. Mudavam com o ângulo da cabeça, ora azul, ora cinza, mas sempre como pedras preciosas polidas. Ela conheceu muitos homens duros, mas ela já conheceu um duro o suficiente para perder uma mão e momentos depois tomá-la como se ele tivesse perdido uma luva. Ela se curvou novamente, contraindo o Adã para que nem se fizesse o mesmo. Até agora, elas haviam sido bem tratadas, mesmo prisioneiras nessas circunstâncias, até mesmo recebendo água para lavar, e supostamente não permaneceriam prisioneiras por muito mais tempo. No entanto, com este homem, quem poderia dizer o que poderia fazer nessa mudança? A promessa de liberdade pode fazer parte de algum esquema. Vou entregar sua mensagem com o cuidado que ela requer. Ela começou, então tropeçou na língua. Que honorífico ela usou para ele? Milord Dragão. Ela terminou apressadamente. As palavras secaram sua língua, mas ele assentiu. Então deve ter bastado. Uma das manates da Mani apareceu por aquele buraco impossível no ar. Uma jovem com cabelo preso e uma longa trança. Ela usava joias suficientes para um do sangue, e de todas as coisas, um ponto vermelho no meio de sua testa. Quanto tempo você pretende ficar aqui, Randy? Ela exigiu, como se o jovem de olhos duros fosse um servo em vez de quem ele era. Quão perto de Eboldar estamos aqui? O lugar está cheio de Xianshan, você sabe, e eles provavelmente voam em hacking por toda parte. Caso ele mandou você perguntar isso, ele disse, e suas bochechas coraram levemente. Não muito mais, Ninaeve. Alguns minutos. A jovem desviou o olhar para as outras Suldan e Damani, todas seguindo a liderança de Falendre, fingindo que não havia nenhuma da Marat Damani observando-as. Especialmente nenhum homem de casaco preto. As outras se endireitaram o melhor que puderam. Surya lavou o sangue de seu rosto e do rosto de Tab, e Malian amarrou grandes compressas neles que os faziam parecer que usavam chapéus estranhos.
Ciar conseguiu limpar a maior parte do vômito que derramou na frente do vestido. Ainda acho que devo curá-las, disse Ninaeve abruptamente. Batidas na cabeça podem causar coisas estranhas que não acontecem imediatamente. Súria, com o rosto endurecido, moveu o tábio atrás dela, como se para proteger a Damani. Como se ela pudesse. Os olhos claros de Tabi se arregalaram de horror. Falendre levantou a mão suplicante para o jovem alto, em direção ao dragão renascido que parecia. Por favor, elas receberão ajuda médica assim que chegarmos a Eboldar. Desista, Ninaeve, disse o jovem. Se elas não querem cura, elas não querem. Amarat Damani fez uma careta para ele, agarrando a trança com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ela voltou sua atenção para Falendre. A estrada para Eboldar fica a cerca de 1 hora a leste daqui. Você pode chegar à cidade ao anoitecer se você acelerar. Os escudos Nadaman irão evaporar em cerca de meia hora. Está certo para os escudos tecidos sair em neve. A mulher fez uma careta para ele em silêncio. Está certo, Ninaeve. Meia hora, ela respondeu finalmente. Mas nada disso está certo, Randy Thor. Mandar aquelas damanes de volta. Não está certo e você sabe disso. Por um momento, seus olhos ficaram ainda mais frios. Não mais difícil. Isso teria sido impossível. Por um longo momento, eles pareciam conter cavernas de gelo. Foi fácil encontrar certo. Estranho esse troço. Foi fácil encontrar o certo quando o que eu tinha para cuidar. Quando o que eu tinha para cuidar era algumas ovelhas. Acho que é fazer o certo. Disse ele calmamente. Hoje em dia é mais difícil encontrar. Afastando-se, ele levantou a voz. Logan, leve todos de volta pelo portal. Sim, sim, Merise. Não estou tentando comandar você. Se você se dignar a se juntar a nós, em breve estará fechada. Marat e Damanes, aquelas que se autodenominavam Aes Sedai, começaram a entrar em fila por uma abertura louca no ar, assim como os homens de casaco preto, os Ashaman, todos misturando com os soldados de nariz adunco. Vários terminaram de amarrar taneira na sela do cavalo. As bestas foram fornecidas pelo dragão renascido. Que estranho que ele lhes desse presente depois do que havia acontecido. O jovem de olhos duros voltou-se para ela. Repita suas instruções. Devo retornar a Eboldar com uma mensagem para nossos líderes de lá. A filha das 9 luas, o dragão renascido disse severamente. Você vai entregar minha mensagem para ela. Falendre tropeçou. Ela não era de forma alguma digna de falar com alguém do sangue, muito menos com a grande senhora, filha da imperatriz, que ela vive para sempre. Já virou camiseta da saudade. Mas a expressão desse homem não permitia discussão. Falendre encontraria uma maneira. Vou entregar sua mensagem a ela, continuou Falendre. Vou dizer a ela que você não tem nenhuma raiva dela por este ataque e que você deseja um encontro. Eu ainda desejo um, disse o dragão renascido. Tanto quanto Falendre sabia, a filha das 9 luas nunca soube sobre o encontro original. Foi arranjado em segredo por Anat. E era por isso que Falendre sabia com certeza que este homem devia ser o dragão renascido, pois apenas o próprio dragão renascido poderia enfrentar um dos renegados e não apenas sobreviver, mas sair vitorioso. Isso era realmente o que ela tinha sido? Um dos renegados? A mente de Falendre vacilou com o conceito. Impossível. E, no entanto, aqui estava o dragão renascido. Se ele vivesse, se ele andasse pela terra, então os renegados também o fariam. Ela estava confusa, seus pensamentos girando em círculos, ela sabia. Ela engarrafou seu terror. Lidaria com isso mais tarde. Ela precisava estar no controle. Ela se forçou a encontrar aquelas pedras preciosas congeladas que este homem tinha como os olhos.
Ela tinha que preservar alguma dignidade apenas para tranquilizar as outras 4 Sultãs sobreviventes. E a Damani, claro. Se a Sultã perdesse a compostura novamente, não haveria esperança para Damani. Eu vou dizer a ela, disse Falendre, conseguindo manter a voz calma, que você ainda deseja um encontro com ela, que você acredita que deve haver uma paz entre nossos povos. E devo dizer a ela que Lady Anat era uma das renegadas. Ao lado, ela viu alguns dos Marathidamani empurrarem Anat pelo buraco no ar, mantendo uma postura imponente apesar do seu cativeiro. Ela sempre tentou dominar acima de sua posição. Ela poderia realmente ser o que este homem disse que ela era? Como Falendre enfrentaria a Der Sultan e explicaria essa tragédia, essa confusão terrível? Ela ansiava por estar longe dele, para encontrar algum lugar para se esconder. Devemos ter paz, disse o dragão renascido. Eu vou fazer isso acontecer. Diga à sua amante que ela pode me encontrar em Arad Doman. Amante? Não é amante, é outra coisa. Eu vou acabar com a batalha contra suas forças lá. Deixe-a saber que eu dou isso como um sinal de boa-fé, assim como eu libero você de boa-fé. Não é vergonha ser manipulado por um dos renegados, abandonados. Particularmente não aquela criatura. De certa forma, eu descanso mais facilmente agora. Me preocupei que um deles pudesse ter se infiltrado na nobreza Xianshan. Eu deveria imaginar que seria Semir Raj. Ela sempre preferia um desafio. Ele falou dos abandonados com uma incrível sensação de familiaridade, e isso deu arrepios em Falendre. Ele olhou para ela. Pode ir, disse ele. Então se aproximou e passou pelo rasgo no ar. O que ela daria para ter aquele truque de viagem para Nancy? O resto das Marath da Mani passou pelo buraco e ele se fechou, deixando Falendre e as outras sozinhas. Eles eram um grupo lamentável. Talia ainda chorava e Malian parecia prestes a vomitar. Várias das outras tinham rostos ensanguentados antes de se lavarem, e manchas vermelhas fracas e flocos de sangue incrustado ainda marcavam suas peles. Falendre ficou feliz por ela ter conseguido evitar a cura para elas. Tinha visto um daqueles homens curando membros do grupo do dragão. Quem sabia que mácula deixaria uma pessoa estar sob aquelas mãos corruptas? Seja forte, ela ordenou às outras, sentindo-se muito mais incerta do que parecia. Ele realmente a deixou livre. Ela mal ousara esperar por isso. Melhor ir embora logo, muito em breve. Ela conduziu os outros para os cavalos que lhe havia dado, e em poucos minutos eles estavam cavalgando para o sul, em direção a Eboldar. Cada Suldan cavalgando com sua companheira Damani ao seu lado. Os eventos desse dia podiam significar ter sua Damani arrancada dela, sendo proibida de ter um Adan, de nunca mais ter um Adan. Com a morte de Anat, a punição seria exigida de alguém. O que a Gran Lady Surote diria? Damani morta, o dragão renascido e insultado. Certamente perder o acesso ao Adan era a pior que poderia acontecer com ela. Eles não fariam uma como o Falendre da Covale fariam? O pensamento fez a Billy torcer dentro dela novamente. Teria que explicar os eventos deste dia com muito cuidado. Tinha que haver uma maneira de ela apresentar esses assuntos de uma maneira que salvasse sua vida. Tinha dado sua palavra ao dragão para falar diretamente com a filha das 9 luas, e ela faria. Mas ela poderia não fazer imediatamente. Uma consideração cuidadosa teria que ser dada. Uma consideração muito cuidadosa. Uma atenção, talvez, melhor. Ela se inclinou perto do pescoço de seu cavalo, empurrando a montaria para a frente, à frente das outras. Dessa forma, elas não veriam as lágrimas de frustração, dor e terror em seus olhos. Taili Kirgan, tenente-general do exército sempre vitorioso,
Montou o seu cavalo no topo de uma colina arborizada, olhando para o norte. Um lugar tão diferente era esta terra. Sua terra natal, Maran Cachor, era uma ilha seca na ponta sudeste de Xianshan. As árvores luma eram monstros altos e retos, com folhas brotando do topo como a crista do cabelo de um membro do alto sangue. As coisas que passavam por árvores nesta terra eram arbustos retorcidos e ramificados em comparação. Seus membros eram, como dedos de velhos soldados, artríticos por anos segurando a espada. Como os locais chamavam essas plantas? Árvores de mato? Tão estranho. E pensar que alguns de seus ancestrais poderiam ter vindo deste lugar, viajando com Luther Paendrag para Xianshan. Seu exército marchou pela estrada abaixo, jogando poeira no ar. Milhares e milhares de homens. Menos do que ela tinha antes, mas não muitos. Fazia 2 semanas desde a sua luta com o Zaiel, onde o plano de Penhaibara funcionou de forma impressionante. Lutar ao lado de um homem como ele sempre era uma experiência agridoce. Doce pela pura genialidade disso. Amargurado pela preocupação de que um dia eles se enfrentariam no campo de batalha. Taili não gostava de um desafio em uma luta. Ela sempre preferia ganhar direto. Alguns generais disseram que nunca lutar significava nunca ser forçado a melhorar. Taili imaginou que ela e seus homens melhorariam no campo de prática e deixariam a luta para seus inimigos. Ela não gostaria de enfrentar Perrin. Não, ela não gostaria disso. E não apenas porque ela gostava dele. Batidas lentas de cascos soaram na terra. Ela olhou para o lado enquanto Mishima cavalgava seu cavalo, um castrado pálido ao lado dela. Ele estava com o elmo amarrado à sela e seu rosto cheio de cicatrizes estava pensativo. Eles eram um par, os dois. O próprio rosto de Tairei trazia sua cota de velhas cicatrizes. Mishima a cumprimentou, mais respeitoso, agora que Taili havia sido elevada ao sangue. Essa mensagem particular, entregue por Hakim, era inesperada. Era uma honra a qual ela ainda não estava acostumada. Ainda pensando na batalha? Perguntou Mishima. Estou, disse Taili. 2 semanas e ainda dominavam sua mente. O que você acha? De Aibara, você quer dizer? Perguntou Mishima. Ele ainda falava com ela como um amigo, mesmo que evitasse olhar nos olhos dela. Ele é um bom soldado. Talvez muito focado, muito motivado, mas sólido. Sim, disse Taili, então balançou a cabeça. O mundo está mudando, Mishima, de maneiras que não podemos prever. Primeiro Oroibara e depois as esquisitices. Mishima sentiu pensativamente. Os homens não querem falar deles. Os eventos aconteceram com muita frequência para serem obra da ilusão, disse Taili. Os batedores estão vendo alguma coisa. Os homens não desaparecem simplesmente, disse Mishima. Você acha que é o poder único? Não sei o que é, disse ela. Olhou para as árvores ao seu redor. Algumas árvores pelas quais ela passou antes começaram a produzir crescimento de primavera, mas nenhuma delas o fez. Eles pareciam esqueléticos, embora o ar estivesse quente o suficiente para que já fosse a estação do plantio. Eles têm árvores como esta em Halamak? Não exatamente como essas, disse Mishima, mas eu já vi algo parecido antes. Elas já deveriam ter brotado? Ele encolheu os ombros. Eu sou um soldado, General Taili. Eu não tinha notado, ela disse secamente. Ele grunhiu. Quero dizer que não presta atenção em árvores. Árvores não sangram. Talvez devessem ter brotado, mas talvez não. Poucas coisas fazem sentido deste lado do oceano. Árvores que não brotam na primavera, isso é apenas outra esquisitice. Melhor isso do que mais Manate da mãe agindo como se fossem do sangue, todo mundo se curvando e raspando para elas. Ele estremeceu visivelmente. Tailia sentiu, mas ela não compartilhava de sua repulsa. Não completamente.
Ela não tinha certeza do que pensar de Perrin Aibar e as Aes Sedai, muito menos de seus Ashaman. Ela não sabia muito mais sobre as árvores do que Mishima, mas parecia a ela que elas deveriam ter começado a brotar. E aqueles homens que os batedores continuaram vendo nos campos, como eles puderam desaparecer tão rapidamente, mesmo com o poder único? O contramestre abriu um de seus pacotes de rações de viagem hoje e encontrou apenas poeira. Taili teria começado uma busca por um ladrão ou um brincalhão se o contramestre não tivesse insistido de que ele havia verificado aquele pacote momentos antes. Carmo era um homem sólido. Ele tinha, tido, ele tinha sido seu intendente por anos. Não cometia erros. Comida podre era tão comum aqui. Carme culpou o calor dessa terra estranha. Mas as rações de viagem não podiam apodrecer ou estragar, pelo menos não de forma tão imprevisível. Os presságios eram todos ruins esses dias. Hoje cedo, ela tinha visto 2 ratos mortos deitados de costas, um com o rabo na boca do outro. Era o pior presságio que ela tinha visto em sua vida, e ainda arrepiava ao pensar nisso. Algo estava acontecendo. Pei não estava disposto a falar muito sobre isso, mas ela viu um peso sobre ele. Ele sabia muito mais do que havia falado. Não podemos nos dar ao luxo de lutar contra essas pessoas, ela pensou. Era um pensamento rebelde, um que ela não falaria com Mishima. Ela não se atreveu a ponderar sobre isso. A imperatriz, que ela vivesse para sempre, ordenou que essa terra fosse reclamada. Suroth e Galgan foram os líderes escolhidos pelo Império no empreendimento, até que a filha das 9 luas se revelou. Embora Taili não pudesse saber os pensamentos da grande senhora da grande Lady Tuon, Suroth e Galgan estavam unidos em seu desejo de ver esta terra subjugada. Era praticamente a única coisa em que concordavam. Nenhum deles daria ouvidos às sugestões de que deveriam procurar aliados entre o povo desta terra, em vez de inimigos. Pensar nisso era quase traição. Insubordinação, no mínimo. Ela suspirou e se virou para Mishima, preparada para dar a ordem de começar a procurar um lugar para acampar durante a noite. Ela congelou. Mishima tinha uma flecha atravessada no pescoço, uma coisa perversa e farpada. Ela não tinha ouvido isso bater. Ele encontrou os olhos dela, atordoado, tentando falar e apenas deixando sair sangue. Ele deslizou da cela e caiu em uma pilha quando algo enorme avançou pelos arbustos ao lado de Taili, quebrando galhos retorcidos, jogando-se sobre ela. Ela mal teve tempo de puxar sua espada e gritar antes de Duster, um bom e sólido cavalo de guerra que nunca falhou com ela em batalha, empinado em pânico, jogando-a no chão. Isso provavelmente salvou sua vida, pois seu atacante brandiu uma espada de lâmina grossa, cortando a cela onde Taili estivera. Ela se levantou, a armadura retinindo, e gritou alerta. As armas! Ataque! Sua voz se juntou às centenas que fizeram a mesma ligação praticamente ao mesmo tempo. Homens gritavam, cavalos relinchavam. Uma emboscada, ela pensou, erguendo a lâmina. E nós caminhamos direto para ela. Onde estão os batedores? O que aconteceu? Ela se lançou contra o homem que tentou matá-la. Ele girou, bufando. E pela primeira vez, ela viu exatamente o que ele era. Não era bem um homem, mas sim uma criatura com feições distorcidas, a cabeça coberta por cabelos castanhos grossos, a testa larga demais e enrugada com a pele grossa. Aqueles olhos eram perturbadoramente humanos, mas o nariz abaixo era achatado como o de um javali, e a boca se projetava com 2 presas proeminentes. A criatura rugiu para ela, saliva espirrando de seus lábios quase humanos. Sangue de meus pais esquecidos, ela pensou. No que nós tropeçamos? O monstro era um pesadelo, dado um corpo e solto para matar. Era uma coisa que ela sempre descartara como superstição. Ela investiu contra a criatura, derrubando sua espada grossa enquanto ela tentava atacar.
girou, caindo. Nossa, agora essa. Putz, os nomes ficou tudo em inglês aí de novo. Bom, foda-se, vai continuar em inglês então, que eu sei. Esse nome de dança aí é meio esquisito pra traduzir na hora e na tradução direta fica estranho. Bom, em inglês aqui tá beat de bruxas, alguma coisa aí com pincel, sei lá. E separou o braço da besta de seu ombro. Ela atacou novamente sua cabeça, seguiu o braço até o chão, livre. Ele tropeçou, de alguma forma ainda andando 3 passos, antes de desabar. As árvores farfalharam e mais galhos estalando. Logo abaixo de sua encosta, Tylee viu que centenas de criaturas haviam saído do mato, atacando a linha de seus homens perto do meio, causando caos. Mais e mais monstros surgiram entre as árvores. Como isso aconteceu? Como essas coisas chegaram tão perto de Eboldar? Eles estavam bem dentro do perímetro defensivo do Xianshan, e a apenas um dia de marcha da capital. Tylee desceu a encosta, berrando por sua guarda de honra enquanto mais bestas rugiam das árvores atrás dela. Grindal descansava em uma sala de pedra alinhada com homens e mulheres adoradores. Cada espécime perfeito, cada um vestido pouco mais que um manto de tecido branco diáfano. Um fogo quente agitava na lareira, iluminando um tapete fino de vermelho sangue. Aquele tapete era tecido com um desenho de jovens e mulheres e homens emaranhados, de maneiras que teriam feito corar até mesmo uma cortesã experiente. As janelas abertas deixavam entrar a luz da tarde, a posição elevada de seu palácio dando uma vista de pinheiros e um lago cintilante abaixo. Ela tomou um suco de cerdas doce, usando um vestido azul claro após o corte do Mani. Ela estava gostando da moda deles, embora seu vestido fosse muito mais transparente do que os que usavam. Esses Domani gostavam muito de sussurrar quando Grindal preferia um belo grito agudo. Ela tomou outro gole de suco. Que sabor azedo interessante tinha. Era exótico durante esta era, já que as árvores agora cresciam apenas em ilhas distantes. Sem aviso, um portal se abriu no centro da sala. Ela amaldiçoou baixinho quando um dos seus melhores prêmios, uma jovem suculenta chamada Turasa, membro do Conselho Mercantil do Mani, quase perdeu um braço para a coisa. O portal deixava entrar um calor sufocante que estragava a mistura perfeita de ar frio da montanha e o calor da lareira que ela havia cultivado. Grindal manteve a compostura, forçando-a a se recostar em sua poltrona estofada de veludo. Um mensageiro de preto atravessou o portal, e ela sabia o que ele queria antes que ele falasse. Apenas Moridin sabia onde encontrá-la, agora que Samael estava morto. Minha senhora, sua presença é exigida por... Sim, sim, disse ela. Fique em pé e deixe-me ver você. O jovem ficou parado, apenas 2 passos para dentro da sala. Ele era atraente. Cabelo dourado pálido, como era tão raro em muitas partes do mundo. Olhos verdes que brilhavam como piscinas cobertas de musgo. Uma figura esguia e tensa com músculos suficientes. Grindal estalou a língua. Estaria Moridin tentando seduzi-la, enviando-lhe o que há de mais bonito? Ou a escolha era coincidência? Não. Entre os escolhidos não havia coincidências. Grindal quase estendeu a mão com uma onda de compulsão para agarrar o menino para si mesma. No entanto, ela se conteve. Uma vez que o homem conhecesse esse nível de compulsão, não havia como recuperá-lo, e Moridin poderia ficar com raiva. Ela precisava se preocupar com seus caprichos. O homem nunca era estável, mesmo durante os primeiros anos. Se ela pretendia se ver como um Naiblis algum dia, era importante não irritá-lo até a hora de atacar. Ela desviou a atenção do mensageiro. Se não podia tê-lo, então não estava interessada nele, e olhou pelo portão aberto. Ela odiava ser forçada a se encontrar com um dos outros escolhidos em seus termos.
Ela odiava deixar sua fortaleza e seus animais de estimação. Acima de tudo, ela odiava ser forçada a rastejar diante de alguém que deveria ter sido seu subordinado. Não havia nada a ser feito sobre isso. Moridin era na Iblis agora, por enquanto. E isso significava, odiando ou não, Grindal não tinha escolha a não ser atender à sua convocação. Então ela pôs de lado sua bebida, então se levantou e atravessou o portão, seu diáfano vestido azul claro brilhando com bordados dourados. Fazia um calor perturbador do outro lado do portão. Ela imediatamente teceu ar e água, resfriando o ar ao seu redor. Ela estava em um prédio de pedra negra, com luz avermelhada entrando pelas janelas. Eles não tinham vidros. Aquele tom avermelhado sugeria um pôr do sol, mas era apenas meio da tarde em Arad Doman. Certamente ela não tinha viajado tão longe, não é? A sala era mobiliada apenas com cadeiras duras do mais profunda madeira negra. Moridin certamente estava com volta de imaginação ultimamente. Tudo em preto e vermelho, e tudo enfocado em matar aqueles garotos idiotas da vila de Rand Altor. Ela era a única que viu que o próprio Altor era a verdadeira ameaça? Por que simplesmente não matá-lo e acabar com isso? A resposta mais óbvia para essa pergunta, que nenhum deles até agora provou ser forte o suficiente para derrotá-lo, era uma que ela não gostava de contemplar. Ela caminhou até a janela e descobriu o motivo da luz cor de ferrugem. Do lado de fora, o solo argiloso estava manchado de vermelho por causa do ferro no solo. Ela estava no segundo nível de uma torre negra profunda, as pedras se projetando no calor ardente do céu. Muita pouca vegetação brotava do lado de fora, e a que brotava era manchada de preto. Então, era a praga do Nordeste profundo. Fazia algum tempo desde que ela esteve aqui. Moridin parecia ter localizado uma fortaleza de todas as coisas. Um conjunto de cabanas de má qualidade erguia-se à sombra da fortaleza, e alguns trechos de colheitas marcadas pela praga marcavam os campos à distância. Eles provavelmente estavam tentando uma nova cepa, persuadindo-os a crescer na área. Talvez várias colheitas diferentes. Isso explicaria os caminhos. Guardas rondavam a área, vestindo uniformes pretos apesar do calor. Os soldados eram necessários para combater os ataques das várias criaturas da sombra que habitavam as terras tão profundas dentro da praga. Essas criaturas não obedeciam a nenhum mestre, exceto ao próprio grande senhor. O que Moredin estava fazendo lá fora? Sua especulação foi interrompida quando passos anunciaram outras chegadas. Demandred entrou pelo portal ao sul e estava acompanhado por Misaana. Eles chegaram juntos, então? Eles assumiram que Graendal não sabia de sua pequena aliança, um pacto que incluía Semir Hash. Mas, honestamente, se eles queriam manter isso em segredo, eles não podiam ver que não deveriam responder a uma convocação juntos? Grindal escondeu um sorriso quando ela acenou para os dois. Então selecionou a maior e mais confortável das cadeiras da sala para se sentar. Ela passou um dedo pela madeira lisa e escura, sentindo o grão sob a laca. Demandred e Misaana olharam com frieza. Ela os conhecia bem o suficiente para perceber indícios de sua surpresa ao vê-la. Eles haviam antecipado esse encontro, não é? Mas não a presença de Gaendal nisso. Melhor fingir que ela mesma não estava confusa. Ela sorriu conscientemente para os dois e captou um lampejo de raiva nos olhos de Demandred. Aquele homem a frustrava, embora ela nunca fosse admitir isso em voz alta. Mizana estava na Torre Branca, fingindo ser uma das que se passavam por Aes Sedai nesta era. Ela era óbvia e fácil de ler. Os agentes de Grindal na Torre Branca a mantinham bem informada sobre as atividades de Misaana. E claro, a associação recém-criada de Grindal com Arangar também era útil. Arangar estava brincando com as rebeldes Aes Sedai, aquelas que estavam sitiando a Torre Branca. Sim, Misaana não a confundiu, e os outros foram igualmente fáceis de rastrear.
Moridin estava reunindo as forças do grande senhor para a última batalha, e seus preparativos para a guerra o deixavam com muito pouco tempo para o sul, embora suas duas asseclas, Sindani e Mogidin, ocasionalmente mostrassem seus rostos lá. Elas passaram o tempo reunindo os amigos das trevas e ocasionalmente tentando seguir as ordens de Moridin de que os dois Taverem, Perrin Aibara e Matrin Calton, fossem mortos. Ela estava certa de que Samael havia caído para Randall Thor durante a luta por Ilian. Na verdade, agora que Grindal tinha uma pista de que Semirhage estava mexendo os pauzinhos com o Xian Shan, ela estava confiante de que conhecia os planos de cada um dos outros 7 escolhidos restantes. Exceto Demandred. O que aquele maldito homem estava aprontando? Ela teria trocado todo o seu conhecimento sobre os feitos de Misaana e Arangar por qualquer indício dos planos de Demandred. Ele ficou ali, bonito e de nariz aquilino, os lábios contraídos em uma raiva perpétua. Demandred nunca sorria. Nunca parecia gostar de nada. Embora ele fosse um dos principais generais entre os escolhidos, a guerra parecia nunca lhe trazer alegria. Uma vez ela ouviu dizer que iria rir no dia que pudesse quebrar o pescoço de Liusterin. E só isso. Era um tolo por guardar esse rancor. E pensar que ele poderia estar do outro lado. Poderia ter se tornado o próprio dragão se as coisas tivessem acontecido de maneira diferente. Ainda assim, tolo ou não, ele era extremamente perigoso, e Grindal não gostava de ignorar seus planos. Onde ele havia se estabelecido? Demandred gostava de ter exércitos para comandar, mas não restava nenhum em movimento no mundo. Salvo, talvez, para aqueles das terras da fronteira. Ele poderia ter conseguido se infiltrar neles. Isso certamente teria sido um golpe. Mas certamente ela teria ouvido alguma coisa. Ela tinha espiões naqueles acampamentos. Ela balançou a cabeça, desejando uma bebida para morar os lábios. Este ar do norte era muito seco. Ela preferia muito mais a umidade do Mani. Demandred cruzou os braços, permanecendo de pé enquanto Misaana se sentava. Ela tinha cabelos escuros na altura do queixo e olhos azuis aquosos. Seu vestido branco até o chão não tinha bordados, e ela não usava joias. Uma estudiosa até o âmago. Às vezes, Grindal pensava que Misaana havia ido para a sombra porque oferecia uma oportunidade mais interessante de pesquisa. Misaana estava totalmente dedicada ao grande senhor agora, assim como o resto deles, mas ela parecia um membro de segunda categoria dos escolhidos, fazendo ostentações que ela não poderia cumprir, aliando-se à parte dos mais fortes, mas sem habilidade para manipulá-los. Ela fez obras malignas em nome do grande senhor, mas nunca conseguiu as grandes realizações de escolhidos como Semirhage de Mandred, muito menos Moridin. E, quando Grandal começou a pensar em Moridin, o homem entrou. Agora havia uma bela criatura. Demandred parecia um camponês de cara protuberante comparado a ele. Sim, este corpo era muito melhor do que o anterior. Ele era quase bonito o suficiente para ser um de seus animais de estimação, embora aquele queijo estragasse o rosto. Muito proeminente, muito forte. Ainda assim, aquele cabelo totalmente preto sobre um corpo alto e de ombros largos. Ela sorriu, pensando nele ajoelhado em uma roupa branca transparente, olhando para ela com adoração, sua mente envolta em compulsão a ponto de não ver ninguém, nada, além de Graendal. Misaana levantou-se assim que Moridin entrou, e Graendal relutantemente fez o mesmo. Ele não era seu animal de estimação, ainda não. Ele era na Iblis e começou a exigir cada vez mais demonstração de obediência deles nos últimos dias. O grande senhor deu-lhe autoridade. Todos os 3 outros escolhidos relutantemente curvaram suas cabeças para ele. Somente a ele, entre todos os homens, eles demonstrariam deferência. Ele notou a obediência deles com olhos severos, enquanto caminhava para a frente da sala,
onde a parede de pedras pretas como carvão era colocada com uma cornija. O que levou alguém a construir uma fortaleza de rocha negra no calor da praga? Grindal voltou-se a se sentar. Os outros escolhidos estavam vindo? Se não, o que isso significava? Mizana falou antes que Moridin pudesse dizer qualquer coisa. Moridin, disse ela, dando um passo à frente. Precisamos ajudá-la. Você vai falar quando eu te der permissão, Mizana. Ele respondeu friamente. Você ainda não está perdoada. Ela se encolheu, então obviamente ficou com raiva de si mesma por isso. Moridin a ignorou, olhando para Grendel, os olhos apertados. O que era esse olhar? Você pode continuar, disse ele finalmente a Mizana. Mas lembre-se do seu lugar. Os lábios de Mizana formaram uma linha, mas ela não discutiu. Moridin, ela disse em um tom menos exigente. Você viu a sabedoria em concordar em se encontrar conosco. Certamente era porque você está tão chocado quanto nós. Não temos recursos para ajudá-la nós mesmos. Ela deve estar bem guardada por Aes Sedai e aqueles Ashaman. Você precisa nos ajudar a libertá-la. Semir Haj merece sua prisão, disse Moridin, apoiando o braço na lareira, ainda de costas para Mizana. Semir Haj, capturada? Grindal mal havia descoberto que a mulher estava se passando por uma situação importante. O que ela fez para ser capturada? Se havia Ashaman, parecia que ela havia conseguido ser capturada pelo próprio autor. Apesar de seu sobressalto, Grindal manteve seu sorriso astuto. Demandred olhou para ela. Se ele e Misaana pediram esse encontro, então por que Moridin mandou chamar Grindal? Mas pense no que Semirhage pode revelar, Misaana disse, ignorando Grindal. Além disso, ela é uma das escolhidas. É nosso dever ajudá-la. E além disso, pensou Grindal, ela é membro da pequena aliança que vocês dois fizeram. Talvez o membro mais forte. Perdê-la será um golpe em sua tentativa de controlar os escolhidos. Ela desobedeceu, disse Moridin. Não deveria tentar matar Altor. Ela não pretendia, disse Mizana apressadamente. Nossa mulher acha que o raio de fogo era uma reação de surpresa, não uma intenção de matar. E o que você diz disso, Demandred? Moridin disse, olhando para o homem mais baixo. Eu quero Lewis Terry, disse Demandred. Sua voz profunda, sua expressão sombria, como sempre. Semir Haj sabe disso. Ela também sabe que se ela o tivesse matado, eu a teria encontrado e reivindicado sua vida em retribuição. Ninguém mata Altor. Ninguém além de mim. Você ou o grande senhor, Demandred, disse Moridin com a voz perigosa. Sua vontade domina a todos nós. Sim, sim, claro que sim. Mizana interrompeu, dando um passo à frente, vestido simples roçando o brilhante piso de mármore preto. Moridin, o fato de que ela não pretendia matá-lo, apenas capturá-lo, eu... Claro que ela pretendia capturá-lo, Moridin rugiu, fazendo Mizana recuar. Isso era o que ela era ordenada a fazer. Acho que é isso que ela foi ordenada a fazer. E ela falhou, Mizana. Falhou espetacularmente, deixando-o ferido apesar da minha ordem expressa de que ele não deveria ser ferido. E por essa incompetência ela vai sofrer. Eu não vou Eu não vou te dar nenhuma ajuda para resgatá-la. Na verdade, eu proíbo de enviar ajuda a ela. Mizana se encolheu novamente. Demandred não. Ele encontrou os olhos de Moridin, então assentiu. Sim, ele era frio. Talvez Grindal o tenha subestimado. Ele pode muito bem ser o mais poderoso dos três, mais perigoso que Semir Haj. Ela era sem emoção e controlada, é verdade, mas às vezes a emoção era apropriada.
Isso poderia levar um homem como Demandred a ações que uma pessoa de cabeça fria não poderia sequer contemplar. Moridinho olhou para baixo, flexionando a mão esquerda, como se estivesse rígida. Grindal captou uma pitada de dor em sua expressão. Deixe Semirhaj apodrecer, Moridinho rosnou. Deixe-a ver o que é ser questionada. Talvez o grande senhor encontre alguma utilidade para ela nas próximas semanas, mas isso cabe a ele determinar. Agora, conte-me sobre seus preparativos. Mizana empalideceu ligeiramente, olhando para Grindal. O rosto de Demandrade ficou vermelho, como se ele não acreditasse que eles seriam interrogados na frente de outro escolhido. Grindal sorriu para eles. Estou perfeitamente equilibrada, disse Mizana, voltando-se para Moridin com um movimento de cabeça. A Torre Branca e aquelas tolas que a governam em breve serão minhas. Entregarei não apenas uma Torre Branca partida ao nosso grande senhor, dividida, mas uma ninhada inteira de canalizadores que, de uma forma ou de outra, servirão à nossa causa na última batalha. Desta vez, as Aes Sedai lutarão por nós. Uma afirmação ousada, disse Moridin. Eu farei isso acontecer, disse Misaana calmamente. Meus seguidores infestam a torre como uma praga invisível, apodrecendo dentro de um homem de aparência saudável no mercado. Mais e mais se juntam à nossa causa. Alguns intencionalmente, outros involuntariamente. É a mesma coisa de qualquer maneira. Grindal escutou, pensativa. Arangar afirmou que as cidades rebeldes acabariam por proteger a torre, embora a própria Grindal não tivesse certeza. Quem sairia vitoriosa? A criança ou a tola? Isso importava? E você? Perguntou Moridinha de Mandred. Meu governo é seguro, disse de Mandred simplesmente. Eu me reúno para a guerra. Estaremos prontos. Grandal ansiava que ele dissesse mais do que isso, mas Moridin não insistiu. Ainda assim, era muito mais do que ela conseguira descobrir sozinha. Demandred aparentemente ocupava um trono e tinha exércitos que foram reunidos. As terras os fronteiriços estavam marchando pelo leste e pareciam cada vez mais prováveis. Vocês dois podem se retirar, disse Moridin. Mizana gaguejou com a dispensa, mas Demandred simplesmente se virou para ir embora. E foi embora. Grindal sentiu para si mesma. Ela teria que vigiá-lo. O grande senhor favorecia a ação, e muitas vezes aqueles que podiam trazer exércitos para seu nome eram mais bem recompensados. Demandred poderia muito bem ser seu rival mais importante, depois do próprio Moridin, é claro. Ele não a havia dispensado, então ela permaneceu sentada enquanto os outros dois se retiravam. Moridin ficou onde estava, um braço apoiado na lareira. Houve silêncio na sala muito escura por um tempo, e então um criado de uniforme vermelho engomado entrou, trazendo 2 xícaras. Ele era uma coisa feia, com o rosto achatado e sobrancelhas espessas, que não valia mais do que um olhar de relance. Ela tomou um gole de sua bebida e provou o vinho novo, um pouco ácido, mas muito bom. Estava ficando difícil encontrar um bom vinho. O toque do grande senhor no mundo maculou tudo, estragando a comida, arruinando tudo que deveria estragar. Moridin dispensou o servo sem pegar sua própria xícara. Grindal temia veneno, é claro. Ela sempre fazia quando bebia do copo de outra pessoa. No entanto, não haveria razão para Moridin envenená-la. Ele era na Iblis. Enquanto a maioria deles resistia em mostrar subserviência a ele, mais e mais ele estava exercendo sua vontade sobre eles, e empurrando-os para posições como seus redutores. Ela suspeitava que, se ele desejasse, poderia executá-la de qualquer maneira, e o grande senhor concederia isso a ele. Então ela bebeu e esperou. Você aprendeu muito com o que ouviu, Grendel? Perguntou Moridin. Tanto quanto poderia ter escolhido,
ela respondeu com cuidado. Eu sei como você anseia por informações. Mogdin sempre era conhecida como a aranha puxando fios de longe, mas você é melhor nisso do que ela em muitos aspectos. Ela enrola tantas teias que fica presa nelas. Você é mais cuidadosa. Você ataca apenas quando é sábia, mas não tem medo do conflito. O grande senhor aprecia sua iniciativa. Meu caro Moridin, disse ela sorrindo para si mesma, você me lisonjeia. Não brinque comigo, Grendel, ele disse, a voz dura. Aceite seus elogios e fique quieta. Ela recuou como se tivesse levado um tapa, mas não disse nada. Eu lhe dei permissão para ouvir os outros dois como recompensa, disse Moridin. Noeblins era escolhido, mas haveria outras posições de grande glória no reinado do grande senhor. Algumas muito mais altas do que outras. Hoje era uma amostra dos privilégios que você pode desfrutar. Eu vivo apenas para servir ao grande senhor. Então sirva-o nisso, disse Moridin, olhando diretamente para ela. Altor se move para Arad Doman. Ele deve viver ileso até que possa me enfrentar naquele último dia. Mas ele não deve ter permissão para fazer a paz em suas terras. Ele tentará restaurar a ordem. Você deve encontrar maneiras de impedir que isso aconteça. Será feito. Vá então, disse Moridin, acenando com a mão bruscamente. Ela se levantou, pensativa, e se dirigiu para a porta. E Graendal, disse ele. Ela hesitou, olhando para ele. Ele ficou contra a lareira, de costas, principalmente para ela. Parecia estar olhando para o nada, apenas olhando para as pedras negras da parede oposta. Estranhamente, ele se parecia muito com o autor, de quem ela tinha vários esboços por meio de seus espiões, quando ficava assim. O fim está próximo, disse Moridin. A roda gemeu em sua rotação final. O relógio perdeu sua mola. A serpente solta seus suspiros finais. Ele deve conhecer a dor do coração. Deve conhecer a frustração. E deve conhecer a angústia. Traga isso para ele, e você será recompensada. Ela assentiu com a cabeça e então passou pelo portal fornecido, voltando para sua fortaleza nas colinas de Arad Doman. A mãe de Rodel Ituralde, agora com 30 anos enterrada nas colinas agilosas de sua terra natal, Domani, gostava de um ditado particular. As coisas sempre precisam piorar antes de poderem melhorar. Ela disse isso quando arrancou seu dente inflamado quando menino, uma dor que ele ganhou enquanto jogava espadas com os meninos da aldeia. Ela disse isso quando ele perdeu seu primeiro amor para um fidalgo que usava um chapéu com penas e cujas mãos macias e espada com joias provaram que ele nunca conheceu uma batalha real. Ela diria isso agora, se estivesse com ele no cume, observando a marcha Xianshan sobre a cidade aninhada no vale raso abaixo. Ele estudou a cidade, Darluna, através de seu espelho, sombreando a ponta com a mão esquerda, seu cavalo castrado quieto embaixo dele à luz do entardecer. Ele e vários dos seus domanes mantiveram nesse pequeno grupo de árvores. Seria preciso a própria sorte do tenebroso para o Senchan localizá-lo, mesmo com seus próprios espelhos. As coisas sempre tinham que piorar antes de poderem melhorar. Ele acendeu um fogo sobre o Senchan, destruindo seus depósitos de suprimentos por toda a planície de Almot e em Tarabon. Não deveria se surpreender, então, ao ver um grande exército como este, 150 mil homens, pelo menos, vindo para extinguir aquele fogo. Isso mostrou uma medida de respeito. Eles não subestimaram esses invasores de Xianshan. Ele desejou que eles o fizessem. Ituralde moveu seu espelho, estudando um grupo de cavaleiros entre a força de Xianshan. Eles cavalgavam em pares, uma mulher de cada par vestindo cinza, a outra mulher vermelha e azul. Estavam muito distantes, mesmo com o vidro, para que ele visse os raios bordados nos vestidos das de vermelho e azul,
e nem pudesse ver as correntes que uniam cada par, Damani e Suldan. Esse exército tinha pelo menos 100 pares, provavelmente mais. Se isso não bastasse, ele podia ver uma das bestas voadoras acima, aproximando-se para que seu cavaleiro deixasse uma mensagem ao general. Com essas criaturas para carregar seus batedores, o exército Xianshan tinha uma vantagem sem precedentes. Ritoraldi teria trocado 10.000 soldados por uma daquelas feras voadoras. Outros comandantes podem ter desejado Adamani com sua habilidade de lançar raios e fazer a terra tremer. Mas as batalhas, como as guerras, eram vencidas por informações tanto quanto eram por armas. Claro, os Xianshan tinham armas superiores, assim como batedores superiores. Eles também tinham tropas superiores. Embora Ituraldi estivesse orgulhoso de seus Domani, muitos de seus homens eram mal treinados ou velhos demais para lutar. Ele quase se engoliu nesse último grupo, pois os anos começaram a se acumular sobre ele como tijolos em um pallet. Mas ele não pensou em se aposentar. Quando era menino, muitas vezes sentia uma sensação de urgência, uma preocupação de que, quando chegasse à maioridade, todas as grandes batalhas estariam vencidas, toda a glória conquistada. Às vezes, ele invejava a tolice dos meninos. Eles marcham com força, Rodel, disse Lidrim. Ele era um jovem com uma cicatriz no lado esquerdo do rosto e usava um elegante bigode preto e fino. Eles querem muito capturar aquela cidade. Lidrim não havia sido testado como oficial antes do início desta campanha. Ele era um veterano agora. Embora Itural de suas forças tenham vencido quase todos os confrontos que tiveram com o Xianshan, Lidrim viu 3 de seus companheiros caírem, o pobre Jalaan e Shur entre eles. Com suas mortes, Lidrim aprendeu uma das lições amargas da guerra. Vencer não significava necessariamente viver. E seguir ordens muitas vezes não significava ganhar ou viver. Lidrim não usava seu uniforme habitual, nem Ituraldi ou qualquer um dos homens com ele. Seus uniformes foram necessários em outro lugar, e isso os deixou com casacos simples e calças marrons, muitos emprestados ou comprados de moradores locais. Ituraldi ergueu novamente o espelho, pensando no comentário de Lidrim. Os Xianshan realmente marchavam com velocidade. Eles estavam planejando tomar Darluna rapidamente. Eles viram a vantagem que isso ofereceria, pois era um inimigo inteligente, e devolveram a Ituraldi uma excitação que ele presumira ter deixado para trás anos atrás. Sim, eles pressionam muito, disse ele. Mas o que você faria, Lidrim? Uma força inimiga de 200.000 atrás de você, outra de 150.000 à sua frente. Com inimigos por todos os lados, você marcharia com seus homens, talvez um pouco demais, se soubesse que você encontraria refúgio no final? Lidrim não respondeu. Riturald virou seu espelho, examinando campos de primavera agrupados com trabalhadores trabalhando em seu plantio. Darluna era uma cidade grande por aqui. Nada aqui no oeste poderia se igualar às grandes cidades do leste e do sul, é claro, independentemente do que as pessoas de Tanchico ou Falme gostariam de reivindicar. Ainda assim, Darluna tinha uma grande parede de granito resistente com uns bons 6 metros de altura. Não havia beleza na fortificação, mas a muralha era sólida e envolvia uma cidade grande o suficiente para deixar qualquer menino do interior boquiaberto. Em sua juventude, Ituraldi a teria chamado de grandiosa, mas isso era antes dele ir lutar contra os Aiel em Tarvalon. De qualquer maneira, era a melhor fortificação encontrada na área, e os comandantes Yanshan sem dúvida sabiam disso. Eles poderiam ter se encolhido e se agachado no topo de uma colina. Lutando cercado faria pleno uso dessas. Encarando fazendo um cerco, fariam pleno uso dessas Damani. No entanto, isso não apenas deixaria recuado, mas também deixaria oportunidades mínimas de abastecimento. Uma cidade teria poços e talvez restos de provisões de inverno dentro da muralha. E Darluna, que teve suas guarnições pressionadas em serviço em outro lugar, era pequena demais para oferecer resistência séria. E Turaldi baixou o espelho.
Ele não precisava disso para saber o que estava acontecendo quando os batedores Tianshan chegaram à cidade, exigindo que os portões fossem abertos para a força invasora. Ele fechou os olhos, esperando. Lidrin exalou suavemente ao lado dele. Eles não perceberam, ele sussurrou. Está movendo o grosso de suas forças para as paredes, esperando para entrar. Dê a ordem, disse Turaldi, abrindo os olhos. Havia um problema com os batedores superiores como Haken. Quando você tinha acesso a uma ferramenta tão útil, tendia a confiar nela. E confiança como essa poderia ser explorada. À distância, os fazendeiros nos campos jogavam de lado suas ferramentas e puxavam arcos de fenda escondidos no solo. Os portões da cidade se abriram, revelando os soldados escondidos lá dentro. Soldados que os batedores Haken Xianshan alegraram a estar a 4 dias de distância. E Turaldi ergueu o espelho. A batalha começou. Os dedos do profeta morderam a terra, abrindo trincheiras no solo, enquanto ele subia até o topo da encosta arborizada. Seus seguidores ficaram para trás. Tão poucos. Tão poucos. Mas ele reconstruiria. A glória do dragão renascido o seguiu, e não importa onde ele fosse, ele encontraria almas dispostas. Aqueles com corações que eram puros, aqueles que tinham mãos que queimavam para destruir a sombra. Sim, não pense no passado. Pense no futuro, quando o Senhor Dragão governaria toda a terra. Quando os homens estariam sujeitos apenas a ele e ao seu profeta abaixo dele. Aqueles dias seriam realmente gloriosos. Dias em que ninguém ousaria desprezar o profeta ou negar sua vontade. Dias em que o profeta não teria que sofrer com a indignidade de viver perto do próprio acampamento. O próprio, como crias das sombras, como aquela criatura Aibara. Dias gloriosos. Dias gloriosos estavam por vir. Era difícil manter seus pensamentos nessas glórias futuras. O mundo ao seu redor era imundo. Os homens negaram o dragão e buscaram a sombra. Até seus próprios seguidores, sim. Deve ter sido por isso que eles caíram. Deve ter sido por isso que tantos morreram ao atacar a cidade de Malden e seus amigos das trevas, Aiel. O profeta tinha tanta certeza. Ele presumiu que o profeta protegeria seu povo, levando-os a uma poderosa vitória. Ele presumiu que o dragão protegeria seu povo, levando-os a uma poderosa vitória. Então o profeta finalmente teria realizado seu desejo. Ele poderia ter matado o Penhaibara com as próprias mãos, torcer o pescoço de touro muito grosso em seus dedos, torcê-lo apertado, sentindo os ossos estalarem, a carne torcer, a respiração parar. O profeta alcançou o topo do cume e limpou a sujeira de seus dedos. Ele inspirou e expirou, examinando ao seu redor a vegetação rasteira farfalhando, enquanto seus poucos seguidores restantes subiam em sua direção. O dossel era denso no alto e muito pouca luz do sol aparecia. Claro, luz radiante. O dragão apareceu para ele na noite anterior ao ataque. Apareceu na glória. Uma figura de luz brilhando no ar em mantos brilhantes. Mate Penhaibara, o dragão tinha ordenado. Mate ele. E assim o profeta enviou sua melhor ferramenta, o querido amigo de Aibara. Caralho, velho. Aquele menino, aquela ferramenta, havia falhado. Arã estava morto. Os homens do profeta confirmaram. Tragédia. Foi por isso que eles não prosperaram. Foi por isso que, de seus milhares de seguidores, ele agora tinha apenas um punhado. Não, não. Eles devem ter se voltado contra ele, adorando secretamente a sombra. Arã, amigo das trevas. Foi por isso que ele falhou. Rapaz, tá aparecendo algumas pessoas no Brasil, hein? O primeiro de seus seguidores, espancado, sujo, ensanguentado,
exausto, alcançou o topo do cume. Eles usavam roupas surradas, roupas que não os colocavam acima dos outros. A vestimenta da simplicidade e da bondade. Ela tá parecendo muito mesmo. O profeta os contou. Menos de 100. Tão pouco. Esta floresta amaldiçoada era tão escura, apesar da luz do dia. Troncos grossos ficavam ombro a ombro, e o céu acima havia escurecido com a cobertura de nuvens. A vegetação rasteira de ramos finos, se emaranhava, formando uma barreira quase antinatural, e esses arbustos arranhavam sua pele como garras. Com aquela vegetação rasteira e o banco de terra pontiagudo, o exército não podia seguir por este caminho. Embora o profeta tivesse escapado do acampamento de Eibar apenas uma hora antes, ele já se sentia seguro. Eles teriam ido para o norte, onde Eibar e seus amigos das trevas não os encontrariam. Lá, o profeta poderia reconstruir. Ele ficou com Eibar apenas porque seus seguidores foram fortes o suficiente para manter os amigos das trevas de Eibar longe. Seus queridos seguidores. Homens corajosos e verdadeiros, todos, mortos por amigos das trevas. Ele os lamentou, inclinando a cabeça e murmurando uma oração. Seus seguidores se juntaram a ele. Eles estavam cansados, mas a luz do zelo brilhava em seus olhos. Qualquer um que fosse fraco ou que não tivesse dedicação havia fugido ou sido morto há muito tempo. Estes eram os melhores, os mais poderosos, os mais fiéis. Cada um matou muitos amigos das trevas em nome do dragão renascido. Com eles, ele poderia reconstruir. Mas primeiro tinha que escapar de Aibara. O profeta estava muito fraco agora para enfrentá-lo. Mas depois ele o mataria. Sim. Dedos naquele pescoço. Sim. Tá parecendo Gollum, porra. O profeta lembrava-se de uma época em que era chamado de outra coisa. Mazema. Aqueles dias estavam ficando muito confusos para ele, como memórias de uma vida anterior. De fato, assim como todos os homens renasceram no padrão, Mazema também renasceu. Ele abandonou sua vida profana e se tornou profeta. Mas tá parecendo muito mesmo, hein? O último de seus seguidores se juntou a ele no topo do penhasco. Ele cuspiu aos pés deles. Eles falharam com ele. Covardes. Deveriam ter lutado melhor. Ele deveria ter sido capaz de ganhar aquela cidade. Ele se virou para o norte e avançou. Essa paisagem estava se tornando familiar para ele, embora elas não tivessem nada parecido nas terras da fronteira. Eles escalariam para as terras altas, depois cruzariam e entrariam na planície de Almot. Havia. Havia. Como é que era o nome mesmo? Havia devotos do dragão lá, seguidores do profeta, mesmo que muitos não o conhecessem. Lá ele poderia reconstruir rapidamente. Atravessou um trecho de arbustos escuros e entrou em uma pequena clareira. Seus homens o seguiram rapidamente. Eles precisariam de comida em breve, e ele teria que mandá-los caçar, proibi-los de fazer fogueiras. Eles não podiam se dar ao luxo de alertar. Olá, Mazema, disse uma voz calma. Ele sibilou, girando seus seguidores, agrupando-se ao seu redor e sacando as armas, espadas para alguns, facas, bordões e armas de hastes ocasionais. O profeta examinou a clareira escura da tarde, procurando por aquele que havia falado. Ele a encontrou de pé em um pequeno afloramento de rocha a uma curta distância. Uma mulher com um proeminente nariz saldaiano, olhos ligeiramente inclinados e cabelos pretos na altura dos ombros. Ela vestia verde, com saias divididas para montar, os braços cruzados à frente. Falha Ibara, a esposa da cria das sombras, Penha Ibara. Leve ela, o profeta gritou, apontando. Vários de seus seguidores avançaram, mas a maioria hesitou. Eles tinham visto o que ele não tinha.
Sombras na floresta, atrás da esposa de Aibara, um semicírculo delas. Eram formas de homens com arcos apontados para a clareira. Fire acenou com um movimento brusco e flechas voaram. Aqueles de seus seguidores que correram ao seu comando caíram primeiro, gritando na floresta silenciosa antes de cair na terra argilosa. O profeta berrou, cada flecha parecendo perfurar seu próprio coração. Seus amados seguidores, amigos dele, seus queridos irmãos. Uma flecha o atingiu, jogando de costas no chão. Ao seu redor, homens morriam, exatamente como antes. Por quê? Por que o dragão não os protegeu? Por quê? De repente, o horror de tudo voltou para ele. O terror afundando de ver seus homens caírem em ondas, de vê-los morrer na mão daqueles amigos das trevas a Aiel. A culpa era de Penhaibara. Se ao menos o profeta tivesse visto antes, nos primeiros dias, antes mesmo de reconhecer o senhor dragão por quem ele era. É minha culpa, sussurrou o profeta, quando o último de seus seguidores morreu. Foram necessárias várias flechas para deter alguns deles. Isso o deixou orgulhoso. Lentamente ele se forçou a ficar de pé com a mão no ombro, onde o eixo brotou. Ele havia perdido muito sangue. Tonto, caiu de joelhos. File desceu de sua pedra e entrou na clareira. Duas mulheres vestindo calças a seguiam. Elas pareciam preocupadas, mas File ignorou seus protestos para que ela ficasse para trás. Ela caminhou até o profeta, então deslizou sua faca de seu cinto. Ela caminhou até o... Era uma lâmina fina, com um punho fundido que mostrava a cabeça de um lobo. Isso era bom. Olhando para ela, o profeta lembrou-se do dia em que ganhou sua própria lâmina. O dia em que seu pai a dera a ele. Obrigada por ajudar a atacar a Malden, Mazema, disse File, parando bem na frente dele. Então ela estendeu a mão e enfiou aquela faca em seu coração. Ele caiu para trás, seu próprio sangue quente em seu peito. Às vezes, uma esposa deve fazer o que seu marido não pode. Ele ouviu Fale dizer às suas mulheres enquanto seus olhos tremulavam, tentando fechar. É uma coisa sombria que fizemos hoje, mas necessária. Que ninguém fale sobre isso com meu marido. Ele nunca deve saber. Sua voz tornou-se distante. O profeta caiu. Mazema. Esse era o nome dele. Ele ganhou sua espada em seu 15º aniversário. Seu pai tinha ficado tão orgulhoso. Acabou, então, pensou ele, incapaz de manter os olhos abertos. Ele os fechou, caindo como se através de um vazio sem fim. Fiz bem, pai. Ou falhei? Não houve resposta. E ele se juntou ao vazio, caindo em um mar infinito de escuridão.